Boa noite. No Dia Internacional do Trabalhador, dados de pesquisas nacionais e internacionais mostram que os brasileiros não parecem muito satisfeitos. Tanto é verdade que quase 30 milhões de pessoas no país disseram não à vida de trabalhador para se tornar empreendedores. E a cada 4 pessoas no Brasil, 3 sonham em ter o próprio negócio. O empreendedorismo é bom para o país, cria empregos, gera riqueza, mas também serve para mostrar que talvez o 1º de maio ajuda a ver que as conquistas trabalhistas no Brasil ainda precisam avançar. E neste feriado, o NT Vale também vai mostrar. Pesquisa revela que brasileiros estão deixando a TV de lado e preferem as telas do computador. Trabalhadores também estão preferindo empreender. Começou hoje a campanha da febre aftosa. E ainda, 20 anos sem cena nas pistas de Fórmula 1. Saudades do ex-tricampeão brasileiro. Hoje é comemorado o Dia do Trabalho. E você sabe o que essa data representa e quando ela virou feriado no Brasil? Conheça agora um pouco da história e a importância que esse dia tem em relação a várias conquistas dos trabalhadores brasileiros. O que é comemorado em 1º de maio, todo mundo sabe. O Dia do Trabalhador. Mas o significado dessa data... Não, isso não. Já esqueci, já. A gente esquece. E para muitos, esse é apenas um dia... Um dia de descanso, né? A história do Dia do Trabalho começa em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. Movimentos sindicais da cidade industrializada foram às ruas em protesto contra a jornada de trabalho excessiva. Eles exigiam do governo a criação de leis trabalhistas. No 1º de maio desse ano, teve um movimento muito forte reivindicando 8 horas de trabalho, porque os trabalhadores trabalhavam 12, 13, 14 horas, dependia do patrão. Não havia uma legislação. Então, a reivindicação era pelas 8 horas, só que esse movimento, ele se estendeu durante toda a semana, houve mortes de ambos os lados, operários morreram, policiais morreram. Foi um movimento que acabou tendo uma repercussão muito grande. O próprio sindicato francês, 2 anos depois, eles fizeram, no dia 1º de maio, dali 2 anos, fizeram um movimento lembrando esse 1º de maio de Chicago. E mais no final do século XIX, a Segunda Internacional Socialista, ela reivindicou, ela instaurou o 1º de maio como uma data associada a reivindicações trabalhistas. No Brasil, os protestos por melhores condições de trabalho ganharam a mesma proporção entre 1910 e 1917, na Primeira República. Em 1917, tivemos uma greve muito forte que parou São Paulo e os trabalhadores começaram também a criar aqui essa tradição. Em algumas fábricas, de fazer alguns levantes, alguns movimentos, algumas reivindicações no 1º de maio. Isso começou a ocorrer principalmente nas grandes cidades. Mas foi somente em 1924 que o dia 1º de maio tornou-se oficialmente feriado nacional, após um decreto do então presidente Arthur Bernardes. Para a historiadora, a criação do feriado foi uma estratégia dos países. Foi uma maneira dos governos desmotivarem um pouco a iniciativa do próprio trabalhador, a partir do momento que se torna um feriado nacional ou um dia internacional. Então, acaba sendo um dia mais de festejo, de lembrança, do que propriamente de reivindicação. A partir daí, a data foi marcada por vários acontecimentos importantes. Foi nesse dia, por exemplo, que foi criada a Justiça do Trabalho, e o presidente Getúlio Vargas aproveitou a data por diversas vezes. Em um dos discursos, em 1º de maio, ele instituiu o salário mínimo. E promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. As concessões eram dadas principalmente
em todo 1º de maio. 8 horas, jornada de 8 horas, férias remunerada, final de semana remunerado, uma série de reivindicações. A CLT nossa, que nós fomos conquistando durante a era Vargas, geralmente 1º de maio era o dia em que o presidente ia a público e anunciava uma nova conquista. E era uma festa. Aí fazia-se uma festa, desfile oficial, com certeza. Trabalhadores que desfilavam com macacões, com a roupa do trabalho, essa força do trabalhismo mesmo. Melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro. O feriado do dia 1º de maio celebra as conquistas do trabalhador, que aqui no Brasil está com o perfil cada vez mais voltado para o empreendedorismo. Trabalhador, dono do próprio negócio, um perfil que cresce cada vez mais no país. São brasileiros que decidem abrir mão da carteira assinada, dos horários fixos e da garantia do salário na conta no fim do mês para se transformarem em empresários. Segundo o Sebrae, o Brasil está entre os 10 maiores países empreendedores do mundo. Cerca de 27 milhões de brasileiros têm a sua empresa formalizada ou estão se preparando para isso. A boa notícia é que 73% dos negócios já sobrevivem ao 2º ano de vida. No Brasil ainda existem barreiras de natureza trabalhista, barreiras de natureza fiscais, barreiras de acesso a recursos financeiros. O empreendedor que está começando o seu negócio, ele tem que buscar muita informação. Maristela é arquiteta, mas decidiu abandonar a profissão e se dedicar à produção de sabonetes artesanais. E a empresa vem crescendo. No início, era só uma fábrica. Agora, veio a loja. Você acredita que aquilo ali é possível, que você está transformando a vida das pessoas, né? E isso é muito importante. É isso que realmente nos faz sair da cama todos os dias e continuar acreditando que vai dar tudo certo e que já está dando certo, né? O sócio de Maristela é o marido, que depois que se aposentou, virou empreendedor. Nós precisamos desenvolver sempre coisas novas, criatividade, para poder atender a um público que cada vez mais é exigente. A concorrência está aí, batendo a nossa porta. Então, nós não poderíamos imaginar a grandiosidade da responsabilidade de termos o nosso próprio negócio. Essas duas amigas sempre trabalharam com carteira assinada, até que um dia resolveram pedir demissão e começar um novo desafio. Eu estava cansada desse negócio de trabalhar para os outros. Você trabalha, não vê resultados, né? Então, a partir de uma qualificação, eu, minha família, a gente resolveu, olha, vamos trabalhar para a gente. Elas abriram uma agência de turismo especializada em passeios nas favelas do Rio. O escritório é ao ar livre, na entrada da comunidade Santa Marta, na zona sul do Rio. Quando vejo essa oportunidade de estar trabalhando na minha comunidade, mostrando o que tem de legal, o que está faltando, e tirar minha renda aqui na minha própria área, na minha própria comunidade, para mim isso foi muito importante. Inovar é a regra número 1 para o empreendedor. Vegetariano, o carioca Rafael Kras criou um hambúrguer de soja para vender na praia. Começou o negócio apenas com R$50 e vendendo 8 hambúrgueres por dia. Hoje, ele supervisiona o trabalho de 14 empregados, tem 2 lojas e planeja abrir um restaurante. Logo naquele momento eu já criei a marca Hareburger, o melhor hambúrguer de todas as galáxias, que te leva para as estrelas e tal. Eu fui acreditando naquela brincadeira e acabou se tornando diferencial, né? O cotidiano do empreendedor é um cotidiano que vai exigir muita dedicação. Você faz o seu horário, você se organiza. Eu não me via fazendo isso e hoje eu emitindo nota fiscal, tendo CNPJ, tendo meu alvará. Isso pra mim, sabe, é muito bom. Se você não acreditar naquilo que você está fazendo, não tiver determinação, você para no meio do caminho. Protestos pelo mundo marcaram o Dia do Trabalho. Veja no Giro Internacional de Notícias. Manifestantes e policiais entraram em confronto hoje na Turquia. A confusão começou quando um grupo tentou avançar em direção a uma praça da capital, fechada por ordem do governo para comemorar o Dia do Trabalho. Os agentes chegaram a usar granadas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os manifestantes. Milhares de pessoas foram às ruas de Manila pedir pelo aumento do salário mínimo. Com bandeiras e cartazes, os manifestantes foram protestar na frente do Palácio Presidencial.
Trabalhadores em Jacarta também pediram aumento do salário mínimo. Mais de 2.000 policiais foram convocados para fazer a segurança no local. Em outras cidades do país também houve protestos. Na Grécia, o dia foi marcado por uma greve no sistema de transporte e na maioria dos serviços públicos. O desemprego está acima de 25% e o governo cumpre um rigoroso ajuste fiscal para equilibrar as contas, que inclui corte de gastos e salários. Milhares de pessoas protestaram em frente ao parlamento do país, pedindo mais direitos para os trabalhadores. Em uma penitenciária na Flórida, pelo menos 2 presos morreram e mais de 100 ficaram feridos em uma explosão. Cerca de 600 pessoas estavam no local na hora do acidente. Parte do prédio desabou. As autoridades investigam as causas da explosão. O prefeito da cidade de Toronto, Rob Ford, pediu afastamento do cargo hoje. Ford tem problemas com o consumo de álcool e vai se afastar para realizar tratamentos. No final do ano passado, foi divulgado um vídeo que mostra o prefeito fumando crack. Na época, ele havia dito que tinha parado de beber. Um relatório preliminar divulgado hoje pelo Ministério dos Transportes da Malásia aponta que oficiais do sistema de tráfego aéreo do país não notaram por 17 minutos que o voo da Malaysia Airlines havia desaparecido dos radares. Além disso, o texto afirma que o alerta para iniciar uma operação de resgate foi emitido 4 horas depois do avião sumir do sistema. O documento foi apresentado às autoridades internacionais da aviação 1 mês após o desaparecimento da aeronave, mas a divulgação pública foi adiada por mais de 3 semanas pelo governo da Malásia. O avião desapareceu no dia 8 de março com 239 pessoas a bordo, quando ia de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China. Sexta-feira de sol em boa parte do país, mas há riscos de chuva. Uma nova massa de ar seco afasta as áreas de instabilidade no sul. Muitas nuvens ainda ficam no norte e litoral do Paraná e ainda no leste de Santa Catarina, mas sem chuva. Tempo aberto nas outras áreas da região. Em Porto Alegre, máxima de 23, mínima de 17 graus. Fraca frente fria avança pela região sudeste. Faz sol entre muitas nuvens na maior parte de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro, mas não chove. O restante do sudeste continua com tempo bem aberto e seco. No Rio de Janeiro, máxima de 28, mínima de 16 graus. No centro-oeste, áreas de instabilidade ainda atuam na região. O sol aparece em todas as áreas, mas o céu fica com muitas nuvens. Ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora no centro-oeste de Mato Grosso do Sul e também no oeste de Mato Grosso. Em Campo Grande, máxima de 27, mínima de 19 graus. No Nordeste, o sol aparece do litoral de Sergipe ao norte do Maranhão, mas há possibilidade de chuva em grande parte da região. O tempo fica seco, sem chuva, apenas no interior da Bahia, no sul do Maranhão e também no sul do Piauí. Em Salvador, máxima de 29, mínima de 23 graus. No norte do Brasil, a sexta-feira é marcada por uma massa de ar seco que cobre o Tocantins e o sul do Pará, onde tem sol o dia todo. Nas outras áreas também faz sol, com muitas nuvens e pode chover ao decorrer do dia. Em Belém, máxima de 30, mínima de 23 graus. Agora são 7h13 no horário de Brasília e daqui a pouco, quanto tempo você gasta por dia no computador? Pesquisa revelou que ele roubou a cena da TV.